O missionário é obrigado a casar? Eu recebi essa pergunta no perfil do Amigo Jesus lá no Instagram e eu quero responder ela aqui. Então você está curioso para essa resposta? Então roda a vinheta. Bem, gente, há um tempo atrás eu recebi essa pergunta lá no Amigo Jesus, que vai estar aqui embaixo. O missionário ele é obrigado a casar? Na época eu estava fazendo uma live com um amigo meu e até foi ele que respondeu. Mas eu fiquei com muita vontade de responder, então eu decidi gravar esse vídeo. Mas antes eu quero lembrar vocês que nós estamos com os queridos Supermanos lá no Kindle da Amazon. É isso mesmo, o Supermanos ele tem a proposta de contar das boas novas de Jesus ou do Evangelho de Jesus através da figura dos super-heróis. Vai ter isso em todas as revistinhas? Não, às vezes vai ter revistinha que vai ser só aventura heróica mesmo. Vai ter revistinha que vai falar abertamente sobre Jesus. Então, vai lá, dá uma moral pra gente, dá um preço camarada e você ajuda a gente aqui no canal e você não vai arrepender de se comprar os Supermanos. Então bora lá para a resposta que a gente tem dessa pergunta também, que é o seguinte. A pessoa perguntou se o missionário ele é obrigado a casar. A primeira coisa que eu tenho que explicar, se você está vendo esse vídeo a primeira vez, é o que é um missionário. Missionário, na verdade, é o nome que os cristãos dão a outros cristãos que decidem sair da sua própria localidade para pregar, para falar de Jesus em uma outra localidade. Esse é o entendimento geral da coisa. É óbvio que existe a questão mais profunda de entender que todos os cristãos são missionários, porque o mandamento de Jesus de pregar o evangelho para toda criatura é para todos os cristãos, então logo todos são missionários. Mas quando essa pessoa me perguntou, eu creio que ela perguntou no contexto do missionário transcultural, que é o missionário que sai da sua localidade para ir a outra localidade para pregar o evangelho. Então vamos lá então entender. O que isso acontece? O missionário ele é obrigado a casar? Ó, não tem jogo, então não sai o gol. Então é o seguinte, ou sai o gol, né? Pode ser lá no Campo do Oriente, mas continuando aqui. O missionário ele é obrigado a casar? A resposta primariamente é não. Por quê? Lá em 1 Coríntios 7, o próprio Paulo ele diz que existe o dom do celibato. O que é o dom do celibato? Ou o voto de celibato. O dom do celibato é uma capacidade que Deus dá para alguém para que essa pessoa ela não se case. E aí ela decide fazer um voto de ficar a vida inteira sem se casar só para servir ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo foi um celibatário. Mas Paulo ele deixa bem claro lá em 1 Coríntios 7 que isso é um dom dado pelo Espírito Santo. E que não é todo mundo para casar. E aí Paulo ele tem um versículo que é muito famoso que fala o seguinte, que é o seguinte: é melhor casar do que viver abrasado. O Paulo lá em 1 Coríntios 7 aí fala o seguinte: olha gente, eu gostaria que todos fossem como eu, ou seja, todos não casassem igual ele não casou. Mas ele fala o seguinte: mas se você é uma pessoa que se abrasa muito, se você se abrasa, é melhor casar do que você ficar solteiro a vida inteira e ser tentado. O que é o abrasar? Abrasar é você ter ardente desejo. Mas muitas vezes o pessoal pensa que é só a questão do desejo sexual, mas não é isso. O que são esses desejos do abrasamento? São basicamente três coisas. A primeira questão é o intenso desejo que a pessoa tem de formar família. Tem muita gente que tem um sonho de formar família. A segunda questão é a questão de a pessoa ter uma espécie de carência. Por um exemplo, a pessoa sempre quer uma outra pessoa. A pessoa quando vai, por exemplo, no shopping, fica olhando os casalzinhos e com vontade de namorar também. Geralmente a pessoa tem o desejo também, a questão de querer namorar, uma certa vontade de namorar. E por último, o desejo sexual também. Quando isso tudo é muito intenso, e é tão intenso que pode fazer com que você cometa erros nessa área, então Paulo fala, case-se. É melhor casar do que você viver abrasado e por conta desse abrasamento fazer algo de errado. Então, aí que está a primeira coisa, você tem que olhar se você tem essas três coisas. Mas além disso, eu acho que existem outras três coisas que vocês precisam
olhar para saber se vocês vão ser obrigados a casar ou não, você que quer fazer missão transcultural. A primeira questão é você saber o tipo de missão que você vai fazer. O tipo de missão que você vai fazer. A maior parte das pessoas que eu vejo que falam que quer ser missionárias ou que são missionárias, elas não sabem o tipo de missão que vão fazer. Ou então, se sabem, por um exemplo, a localidade que eles vão, eles não sabem nada da localidade que eles são, ou que eles vão. A pessoa, por exemplo, vai para a Europa, mas nunca pegou um livro de história para estudar o que foi a Europa. Nunca pegou um vídeo para saber como que a Europa está hoje. A pessoa ela quer ir, por exemplo, para os Estados Unidos, mas nunca aprendeu sequer a falar inglês. A pessoa quer ir para a Ásia, para a África, mas não estuda o que se passa nesses países. Então, é completamente importante você ter um conhecimento da sua missão. Conhecimento da sua missão. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo de como a sua missão vai ser, você vai ter a resposta. Por exemplo, às vezes você pode ir num país perseguido, mas nesse país perseguido, se você for com alguém, você vai conseguir manter fiel se essa pessoa ela for perseguida também? É uma coisa a se pensar. Mas ao mesmo tempo, tem países que são completamente diferentes do Brasil ou dos países mais ocidentais. Como, por exemplo, no Brasil, a ideia de casamento está sendo esquecida, inclusive dentro da igreja. Tem muitos jovens cristãos que não querem casar. Mas quando você vai em países, por exemplo, da África, do Oriente Médio ou do Extremo Oriente, nesses países o casamento ele é super importante. E tem países que quando você chega, se você não for casado, você não é ouvido, não é ouvida. Tem países que, por exemplo, a figura feminina, ela não é ouvida. Principalmente se for solteira. Então o que acontece é o seguinte, você precisa saber sobre isso. Porque não adianta de nada você chegar e chegar para fazer uma missão e chegar num local onde, por um exemplo, você não vai ser tão ouvido assim se você não for casado. Tem colegas meus de missionários que eles foram para um país justamente... eles foram casados para um país e quando o principal motivo da pregação deles, ou a principal desculpa para a pregação deles nesse país é o casamento deles. Então é uma coisa que você precisa pensar muito, para isso você precisa estudar para onde você vai. Entendeu? Ah, Rafa, eu não sei o país que eu vou, mas você sabe o continente? Então vai estudando todos os países daquele continente para você saber. Entendeu? Porque é uma coisa que você precisa fazer. E aí a pessoa fala assim, ah, Rafa, mas só que é o seguinte, sabe? Eu também não vou para um país oriental, nem asiático, nem africano. Vou para um país mais ocidental que tem a cultura muito parecida com a nossa. Vou para um país da Europa. E aí não tem problema eu ser solteiro. Beleza. Mas aí você tem que levar a segunda coisa que eu quero falar que tem que ter em consideração, que é a questão de como você lida com a sua sexualidade. Lembra daquela questão que eu falei no início do vídeo sobre o abrasamento? Então é o seguinte, você tem que ver como você lida com isso, porque não adianta de nada você mudar para um país solteiro e chegar lá porque você está solteiro e você se sentir tentado. Vamos supor, por exemplo, um menino solteiro, aí viaja para a Holanda. Eu não sei se você já assistiu o jogo de futebol da Holanda, e já viu a torcida holandesa. Se tiver uma imagem de uma torcida holandesa aí para mostrar, eu acho que seria mais legal para o pessoal visualizar. Aí, se você viu um jogo de uma torcida holandesa, só aquelas loiras lindonas de olho azul e tudo mais no jogo. Aí quando você chega lá em Amsterdã, você tá andando na rua, do nada você olha uma loja que tem uma vitrine que tá lotada de menina nua, sem roupa nenhuma, e as meninas do naipe daquele jogo, da torcida daquele jogo. E aí você como solteiro, você vai conseguir resistir, fugir daquilo? Sendo que, por exemplo, hoje no Brasil a gente vive uma pandemia dentro das igrejas que a maior parte dos jovens está tudo preso em pornografia. O que dirá você chegar num país que a vitrine é uma garota nua? Entendeu? Então, você também precisa resolver essa questão. Procurar, por um exemplo,
resolver as questões dos seus pecados aqui no Brasil, aqui no país. Eu tenho um colega meu que é o Charles Criador, que ele fala que o campo missionário não vai sarar dos seus pecados, que às vezes ele vai te mostrar de fato como eles são, então você precisa procurar sarar o quanto antes aqui. Ou então, o casamento, ele vai ser sim uma questão que você vai precisar ter. Embora o casamento ele não resolva as nossas deturpações sexuais que nós temos na mente, você precisa tratar com a igreja, com Jesus, ou, dependendo do jeito, até mesmo com o psicólogo. Ele é uma válvula de escape, sim, para a tentação. Por exemplo, eu sou solteiro. Mas, gente, tem dia que é assim, é complicado. Graças a Deus eu sou virgem ainda, mas às vezes vem aquela vontade, o máximo que você pode fazer é orar. Então o casamento ele ajuda sim nessa questão. Então, por exemplo, você pode ser menina e pode estar vendo esse vídeo. Aí falar, mas eu sou menina e não vai surgir efeito nenhum. Beleza, vamos supor, por exemplo, que você vai na Inglaterra, por exemplo. E aí esse é um homem que a maior parte das meninas que eu vejo ficam babando em cima dele. Mas as meninas cristãs ainda também babam muito. Por exemplo, a questão, vamos supor que você vai para a Inglaterra, você conhece um cara muito parecido com o Henry Cavill. Ele não é cristão, mas ele começa a dar em cima de você. E aí, como é que você vai lidar? Então são coisas que você precisa levar em consideração sim. Não é só assim, eu sou forte, e chega lá, outros 500 coisas. Então é melhor você ir com alguém que vai te ajudar nessa parte do que, ou seja, já casado, do que de fato você chegar nesse país e... Entendeu como é que é? E a última questão que eu quero falar é: família também é uma missão. É uma coisa que a gente também precisa pensar e que a gente tem pensado pouco. Família é uma missão. Os muçulmanos, eles têm cerca de 1 a 15 filhos. Porque eles entendem que os filhos deles vão ser os muçulmanos do futuro. Os cristãos não estão querendo ter filho. E se estão querendo ter filho, é um meio filho só. É um meio filho. Para não dar trabalho nenhum. E aí no futuro, quando a gente chegar no futuro, o mundo vai estar lotado de islâmico e com pouco cristão. Porque os cristãos não tiveram filho. Então a gente precisa entender que família é missão também. Família é missão também. Se você for para um outro país e tiver filho nesse outro país, e você conseguir educar o seu filho no evangelho, ele vai ser um cristãozinho naquele país. Então eu acho que a gente precisa ter mais noção de que a família não é só algo que vai atrapalhar a nossa missão, mas ela pode ajudar a missão, inclusive na forma de vivência social, na qual as pessoas vão ver e vão falar, cara, aquela família lá é diferente das famílias da nossa localidade, vão ver por que é assim. Mas isso você precisa ter muito força também para fazer um negócio desse. Então, pega essas coisas que eu falei no vídeo, pensa um pouquinho e escolhe aquilo que você acha pertinente. Entendeu? Se você viu, por exemplo, realmente eu não consigo me controlar nessa área, então procure alguém que encaixa na sua missão. Realmente o lugar que eu vou, eu estudei aqui, é um lugar que precisa de família. Então peça a Deus para que você faça isso. Isso não quer dizer que um solteiro não possa fazer missões, gente. O solteiro pode fazer missões. O solteiro deve fazer missões. Eu conheço muitos missionários solteiros que fizeram missão solteiros. Isso não é uma coisa que te impede. Mas é uma coisa também a se pensar no sentido que você me fez a pergunta. É obrigado a casar? Não. Mas você precisa pensar nessas coisas com muita sabedoria. E ver também se você não tem o dom do celibato. Se você tiver, amém. Mas se você não tiver, então é melhor você estar com alguém aí, com a sua missão. Então procura uma pessoa parecida que vai fazer a sua missão junto com você. Espero ter ajudado. Que Deus abençoe vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Curta nossas redes sociais. Até a próxima.